até a eternidade das eternidades. Até a eternidade das eternidades. Então nós temos aí uma multiplicação de eternidades. Nós temos múltiplas eternidades, uma multiplicidade de eternidades e uma unidade, uma união dessa multiplicidade de eternidades em uma eternidade. Então nós temos aí como título até a eternidade das eternidades. Esse até então é o arco e a flecha que está apontando a um destino. Até. A eternidade é a unidade, a união das eternidades. Então, o alvo do arco e flecha é a unidade entre as eternidades. Então, no momento em que Deus se manifesta, ou seja, o absoluto se manifesta, ele gera o seu oposto em seu reflexo. Então, como ele era absoluto, ele gera então a partir de si a multiplicidade relativa. Então, a unidade, que era absoluta, então se manifesta em seu oposto, gerando múltiplas cópias de si mesmo. Essas cópias são eternas, são eternidades também, porque são cópias perfeitas, são reflexos exatos dessa unidade. Então, a multiplicidade vai conter em si diferentes versões da eternidade. Então, nós temos aí uma ultrapassar da nossa própria percepção do que é o não possível, do que é o não coerente. Porque a própria unidade eterna, que na nossa compreensão humana não tem mais como ser maior, não tem mais como se superar, porque já é eterna, ela consegue ultrapassar os limites de si mesmo, mesmo esses limites sendo infinitos. Então é o próprio infinito ultrapassando a si mesmo. E isso é inimaginável para a mente consciente. É inimaginável para a mente racional. Em hebraico, isto é ad. E esta expressão ocorre numerosas vezes na Bíblia. Existem dois sinônimos que denotam eternidade. O primeiro é leolam. Leolam usado no ritual do pentagrama. No ritual do pentagrama não. No ritual da cruz cabalística, em que se faz o sinal da cruz e finaliza com o leolam, traduzindo geralmente como para sempre, que indica o ponto final do contínuo temporal. Frequentemente emprega-se a expressão leolam vaed, que significa para sempre e eternidade. Então nós temos aí duas versões. Uma versão primeira chamada ad. Essa que está ligada à eternidade. E o leolam, que é outra expressão, que é o para sempre, que está ligada ao infinito. Então nós temos o leolam vaed, que é o infinito da eternidade. Então, no momento em que a eternidade se repete, se espelha em si, gerando diferentes possibilidades, superando a si mesma, então ela está gerando uma manifestação infinita de si. Então, ela nunca vai terminar de se manifestar, porque é uma manifestação infinita. Então, antes dessa manifestação, ela já é eterna, porque ela está além do tempo, além da cronologia. Isso que está além da cronologia está além de Rockman, que a gente viu no texto, na interpretação anterior.
além de Rockman, é antes da manifestação, é antes até mesmo de Keter. Este então não é infinito, porque não se manifestou ainda, porém é eterno, porque está além do tempo, é anterior ao tempo. Só a partir do momento em que se manifesta, gera então a emanação das Sefirot. Esta emanação que vai se reproduzir em um ciclo infinito. Este ciclo dos 4 elementos, que vai descer até Malkuth e subir até Keter, descer até Malkuth e subir até Keter, descer até Malkuth e subir até Keter. Esse ciclo é o fluxo cronológico do tempo se manifestando como o infinito. E esse infinito, chamado de Leolam, ele é a manifestação infinita da eternidade, chamada de Vaed. Então nós temos um lado masculino associado ao início, à origem do passado, e um lado feminino ligado à gestação, à geração, à manifestação. O masculino ligado ao ideal eterno, que sempre foi, porque é perfeito e absoluto, e o feminino que sempre será, porque é a gestação desse ideal masculino. É este ideal masculino se realizando, se manifestando através de um tempo infinito. Este fluxo de manifestação infinita é o fluxo do tempo infinito. A expressão eternidade designa aqui o domínio além do tempo contínuo, ou seja, a expressão Vaed, ou Ade-Ad. Essa expressão, ela denomina além do tempo contínuo, onde o conceito de tempo não existe em absoluto. Então, antes do Leolam, o que é o assim que seja, antes do Amém, então nós temos o Vaed, que é o ideal. Ele não existe em absoluto. Ele não tem manifestação. Ele é, então, interpretado por nós como irreal. Só que ele não é irreal, ele é ideal. Ele é irreal para nossa interpretação fragmentada, parcial, relativa. Mas em absoluto ele é um ideal. Em tal domínio atemporal, entretanto, existe ainda um tipo de hipertempo. Hipertempo. Esse hipertempo é Cronos. Cronos é o deus do tempo, Saturno, associado a Binah. Vai ser a retenção desse fluxo. Esse hipertempo é a própria manifestação, a realização de todo o ideal divino, que é a árvore da vida em si, onde os eventos podem ocorrer em uma sequência lógica. Então, o Leolam, que é o infinito, manifestação hipertemporal porque tem muitas dimensões de manifestação. Então, é hipertemporal do ideal eterno. Então, o ideal eterno masculino, ele fecunda o real feminino e se manifesta através do hipertempo, de forma infinita, gerando então a realidade. O Midrash chama esse hipertempo ordem do tempo, Seder Zemanim. A expressão é eternidade das eternidades, Ade-Ad. Denota um domínio que está, inclusive, além desse hipertempo. Então, nós unificando ambos em um só, para que nós possamos compreender. Então, nós temos o hipertempo, ou seja, o tempo infinito, o ciclo infinito do tempo, e também nós temos aquilo que vai além
do infinito, aquilo que é inimaginável pela lógica humana, pela nossa lógica, que vai além desse tempo. Esse que está no hipertempo é o que pode vir à consciência, é o que pode se tornar consciente através da linguagem de manifestação da árvore da vida. Ou seja, toda a realidade se manifestando é uma linguagem que expressa essa manifestação. E por um outro lado, nós temos um eterno que é inconsciente, porque não há manifestação. Então ele é, para nós, escuro, que é o que vai além da Sefirot, que é o Ein Sof. Esse Ein Sof, que é interpretado pela psicologia como inconsciente. O inconsciente, que é o absoluto da realidade, é a fonte de toda a realidade, que se manifesta através da linguagem sefirótica, gerando então cronologia, tempo consciente. É daí então que nós temos a ideia de que somos co-criadores da realidade, porque nós somos a ponte que faz esse caminho do inconsciente, do ideal perfeito inconsciente, até o real consciente, através de nossas ações, de nossas escolhas, de nosso livre-arbítrio.